Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, no capítulo de número 6. Lucas 6, 46. Quero mandar um beijo para minha amada esposa, Bispa Roxana. Linda, bocuda. Te amo. Você é o meu amor. Diz assim a palavra do Senhor, 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por que você me chama de Deus e Senhor, se você não faz o que eu ensino na palavra? Oi, vamos ouvir o Espírito falar. Vamos ouvir o Espírito falar. Pai amado, bendito, glorioso, o nome que está sobre todo nome. Este nome que traz a alegria da vida, o sentido da vida, o nome de Jesus. Revela-te esta noite. Temos 45 minutos para ouvir coisas que se estenderão por toda a eternidade. Usa-me, usa as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração para pastorear a igreja, em nome de Jesus. E toda a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família bendita, eleitos de Deus, pedras que vivem, cartas escritas pelo Deus vivente, ovelhas de Jesus, noiva de Cristo, aqueles que têm um chamado, que sabem que têm uma carreira que lhes foi proposta por Deus, têm dons, têm uma vocação celestial e são dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiros dos mistérios de Deus. Meus filhinhos, hoje nós continuamos a falar a questão que começamos domingo próximo passado, lembrando a igreja que muitas igrejas, e eu tenho a obrigação de lhe ensinar isto, muitos líderes já aceitaram a marca da besta, porque estão se curvando à cultura do mundo, estão negando as verdades bíblicas principais, estão buscando uma aceitação mundana, não são mais leais a Cristo. Lembra-se o que eu disse? Estamos aqui fazendo uma repescagem do que eu disse no domingo. Apocalipse 13, 16 e 18, ele diz: a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, portanto todas as classes sociais, ele diz que faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666. Então eu disse à igreja que esta marca da besta não é um microchip que vai ser colocado no braço de todo mundo. Não é uma vacina de Covid que tem uma bactéria não sei que chinesa. Não é mercado, não é mercantilismo. É uma lealdade, uma adoração aos princípios mundanos e satânicos plantados pela mentira de Satanás em muitos lugares que se dizem crentes. Ou seja, este é o pior dos enganos, tenho dito desde domingo. O espírito do mundo dentro da igreja. Volto a dizer, não é microchip, não é vacina, não é código de barras, mas é um sistema anticristo, ou seja, contrário. Todas as vezes que se cantar um hino que não adora, não glorifica, não exalta o Senhor, mas é modernismo, saiba que isto é aceitação mundana dentro da igreja, é o anticristo. Todas as vezes que se prega uma palavra
que não está em linha com a palavra de Deus, a graça de Deus, é o anticristo. Por isso João, em 1 João 2,18, ele disse isso: filhinhos, já é a última hora. Sabe quando ele disse que era a última hora, Carlos? Há 2000 e poucos anos atrás. Ele disse: como ouviste que vem o anticristo? Portanto, já Jesus anunciava o anticristo, já os profetas falavam dos falsos profetas. Então ele disse, também agora, muitos anticristos. Não é 1, 2, 5, 10, 15, 30. Muitos têm surgido. Pelo que conhecemos, que esse fato, a presença dos anticristos, aquilo que é contrário a Cristo, já conhecemos então que esse fato denuncia o quê? Que estamos vivendo a última hora, os tempos do fim. Então, o perigo não é tecnologia, o perigo não é apenas alguma coisa que nós imaginamos que foi nos dito, porque vai haver um dia que eu só posso comprar no mercado se eu tiver um chip do braço. Não existe nada disso. É uma idolatria oculta, é uma cegueira espiritual que faz a pessoa pensar que é salva, que está segura, e não é. Há pessoas evangélicas, ou ditas evangélicas, que não têm mais temor do pecado, não se curvam mais a Jesus, vivem uma estagnação e um sono espiritual provocado por esse sistema anticristo. Então o diabo vai moldando a mente com dardos para que a pessoa o aceite. Lembra que diz na mão e na fronte. Ou seja, nos pensamentos e na forma de agir na vida. Ela age e pensa conforme o número da besta, 666, ou seja, o anticristo dentro da igreja. Agora os senhores pensam assim, ou podem pensar assim, poxa, mas por que o apóstolo insiste tanto nessa questão? Porque eu estou aqui como profeta da tua vida. Antes de eu escrever a mensagem aqui, eu orei, eu pedi, eu disse, Deus, o que a igreja precisa de saber? Quais são os perigos que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade? E olhe o que o Espírito disse em Mateus 24, 24, ele diz, surgirão falsos cristos, falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. E eles vão operar grandes sinais, grandes prodígios, para quê? Para enganar, se possível for. Então eu sempre digo, o diabo não está preocupado com uma pessoa que serve ao obscurantismo, ao espiritismo, ao espiritualismo, já é dele, já vive em pecado, já é filho do diabo. Ele não está preocupado com os filhos dele, está preocupado em destruir, matar, roubar e destruir a fé das pessoas, para que as pessoas não vivam a felicidade, o bem-estar, a harmonia com Deus e não tenham a certeza da sua salvação eterna. Então ele diz, surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais por isso, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então a grande vitória é quando o diabo consegue tirar um eleito da igreja. É quando consegue tirar uma família para que a família volte as costas, ou se vire de costas para Deus e para o ensino. A grande vitória de Satanás é quando uma pessoa desiste da sua fé. Isto é tudo influência de quê? Do anticristo, dos anticristos, da besta. Então, amado, diz que os próprios eleitos é que são os alvos. Quer dizer que se você não tem uma vida espiritual bem edificada, bem construída, bem sobre a rocha, quando chega a chuva, quando chega o vento com ímpeto, quando o rio transborda, a casa cai, diz que é ruína. Nós temos no Brasil mais de 16 milhões de pessoas que se disseram cristãos arruinados, porque eles iam à igreja, eles pulavam, cantavam, faziam reteté, aquela coisa despretensiosa, que não é culto, não é racionalismo, não é uma coisa racional. Então a pessoa viveu anos no sacudimento, no alho, no sal, na flor não sei de quê. Então
Passa-se um ano, passa-se 2 anos, foi na fogueira santa, foi no sacudimento de sexta-feira à meia-noite, deu tudo, dá tudo, dá tudo, dá tudo, dê tudo. Então, as pessoas agora estão acordando, dizendo assim, gente, onde nós tínhamos a cabeça, há 10, 12, 15 anos que eu vivo com fogueira santa, com sacudimento, com vigília, com jejum, e eu não tenho nenhum resultado na vida. Foram enganados. Então, quando as pessoas concordam com a marca da besta, quando concordam com as mentiras, quando aceitam o que é longe da Bíblia Sagrada, na realidade, amado, são fatos que estão aí no dia a dia, que tem gente que aplaude, aceita, concorda. Você já imaginou uma igreja que tem viés político? Que o pastor é um progressista? É pastor ou é progressista, cara? Não casam as duas coisas. Já imaginou uma igreja com viés político? Não, a nossa igreja tem um viés político. No carnaval nós temos um trio elétrico de carnaval. Amados, isso é macumba. Isso é do mal. Isso é contrário a Deus. Você imagina, pense bem, você imagina Jesus em cima de um trio elétrico? Você imagina isso? Não. Ele é um Deus santo. Ele diz que nós devemos ser santos como Ele é santo. Então há coisas que não se enquadram, só que elas estão aí, fortes, poderosas, dentro das igrejas. Amado, tem coisas, esses batismos nas praias para o mundo ver, gente, denigrem totalmente a glória de Deus, tiram a eficiência, a suficiência do sangue derramado. Aquilo que ele disse que por um único sacrifício aperfeiçoou para sempre, todos estão sendo santificados. As igrejas estão tirando isso. Não aperfeiçoou nada para sempre, o sacrifício dele não foi suficiente, não foi consumado. Então a igreja vai fazer na rua, na praia, no carnaval, um viés político. Mas tudo isso, pode acreditar, está na mão e na fronte daqueles que já foram marcados pela besta. Final do ano num estádio de futebol, é tudo muito lindo. Então, sai da igreja para ir para o estádio de futebol. Final do ano na praia. Eu ouvi, é meu amigo, eu posso falar, o prefeito é meu amigo. Então, eu ouvi o prefeito dizer, olha, os evangélicos têm que se habituar a viver com os espíritas. Então, de um lado está a mãe de santo sentar e joga flor para Iemanjá, do outro lado está o povo de Deus, aleluia, aleluia, todos no mesmo conjunto, na mesma praia. Mas isso não tem nexo causal, não tem nexo causal, não tem nexo causal. Vigílias, sacrifícios, ritos, amado, isso é um desserviço à obra de Deus. E eu já lhe falei aqui no domingo, agora tem em várias rádios o Cristo em casa. Então a pessoa não tem edifício, não tem responsabilidades do reino, está em casa com o radinho, com o microfone, gente, manda, aqui é Cristo em casa, manda dinheiro para nós, manda o dízimo, trazei os vossos dízimos à casa do tesouro, não é para mandar pela rádio, que fica um cara com o microfone, não tem responsabilidade pastoral, dizendo, é a igreja do Cristo em sua casa. Trazei os vossos dízimos à minha casa, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Então isso são artifícios que foram criados, estão sendo criados, que são a marca da besta. Quem é que está sendo enganado? O filho do diabo? Não, o filho do diabo já é do engano. Estão sendo enganados os próprios eleitos do Senhor. Então 1 Tessalonicenses 2:10 diz isso. Com todo o engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda o erro para darem crédito à mentira. O indivíduo já sabe, fogueira santa não é nada. É uma forma de arrecadar dinheiro, mais nada. Já sabe, pode comer 1 quilo de sal do Himalaia, não vai resolver nada, vai dar até um problema renal. Pode levar flor ungida, sabonete ungido, samba canção ungida, isso tudo, amado, são espíritos, porque as pessoas não dão crédito à verdade. Então Deus envia o espírito do erro, Deus permite o espírito do erro. Eles se deleitam com injustiça. Você sabe que hoje há líderes que têm deleito, prazer
de ver o povo de Deus sofrer, amados. Os caras não sofrem, o cara anda em moto Ducati, que custa $500 mil, em Ferrari, e o povo é povo. Então eu já recebi muita gente numa igreja, ou diz que é igreja, não sei se é igreja, o que não é. Porque lá disseram assim, vai pegar a latinha, pega estrume na rua, faz qualquer, arranja dinheiro e traz, se tu queres ver o teu filho salvo. Então a pessoa vai na rua, faz sacrifício, para pegar coisa velha, para depois dizer, e com isto eu vou comprar a salvação do meu filho. Isso engana os eleitos de Deus. Então Deus disse, todos quantos não deram crédito à verdade. Pastor, mas as pessoas, como é que elas podem dar crédito à verdade? Ouvindo a verdade. Ou você acha que o meu ministério tem 1 ano de rádio? Eu estou há 47 anos em rádio, televisões, satélites, dizendo a verdade. Tem outros ministérios falando a verdade, os da reforma. Mas tem pessoas que não dão crédito à verdade. Eu estava conversando com uma senhora e com o filho desta senhora. E a senhora me dizia, mas o meu filho gosta de ir, não sei. E eu disse a esse rapaz, olha, o que eu tenho de conhecimento a respeito da liderança desse lugar é assim, 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 o mais negativo possível. E ela disse, mas eu vou continuar indo lá. Então ele se recusa a dar ouvidos à verdade. Deleitam-se com injustiça. Depois diz o versículo número 12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes se deleitaram com injustiça. Então tem o batismo, para você batizar, você compra uma camisa, compra uma fitinha para pôr no braço, um conjunto de R$150, e vamos lá, só quem pode batizar, quem comprar a blusinha, quem comprar a fitinha, vamos lá, irmão, quem é mais, quem é o próximo, dá-lhe uma, dá-lhe duas, dá-lhe 3, bingo! Então é isso que se transformou a igreja. Agora vem um profeta de Deus, vem um profeta, vem uma igreja profética, pregando a verdade, dizendo a verdade, quem é das obras da lei está debaixo de maldição, e o povo diz, não é nada disso. Acreditam no que é falso, rejeitam a verdade. Então, quanto mais a verdade é deixada de lado, mais a enganação preenche as vidas. Isso está no mundo inteiro. Efésios 4,14 diz isso, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, levado para a raiz da cega, na praia não sei de quê, de Pirassununga, é porque tem um profeta não sei de quê, tem uma senhora que diz, a irmã batata, tudo que diz é batata, batata. Então, amado, irmãos, ouça, na nossa idade não há mais tempo para perder de vida, hein? Não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. E quem é que traz todo o vento de doutrina? A artimanha dos homens, que pela astúcia induzem ao... É o senhor desse ministério que acabou. Tinha 80 ou 90 igrejas, tinha um ponto eletrônico no ouvido. Ficava uma pessoa na porta da igreja, pegava o documento da pessoa, dizia o número do CPF, ele escrevia no púlpito os CPFs, e depois dizia, o teu CPF é tal. E a pessoa dizia, como é que pode? Só Deus sabe o meu CPF. Isso é Deus. A pessoa tira a roupa, dá tudo o que tem, porque diz que é Deus. Mas a Bíblia diz, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 14, 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, bem consolidado, ao sítio da junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Não podemos deixar, amar. Há pessoas que dizem, olha, apóstolo, eu amo o Senhor, eu gosto da palavra da graça, poxa, é tudo na vida. Mas, como eu moro um pouco longe, tem uma igreja lá que tem reteté, grita, pula, salta, correm pelos, sobem colunas. Eu preciso ter comunhão. Mas você está comunhão? Isso é comunhão? Isso não é comunhão. Comunhão é povo redimido pelo sangue de Cristo, é culto racional. Você tem que entender o que está dizendo. Você tem que guardar estas verdades em tua vida. Então diz que há pessoas que induzem ao erro. Porque agora o macho cristão, o lendário, o legendário,
você dá não sei quantos mil. Eu já te falei aqui domingo, tem um indivíduo aqui no Brasil que se acha assim, o rei da cocada preta, levou um avião lotado de pessoas, cada pessoa lhe deu 20 mil reais para ele, porque ele tinha uma visão para batizar no Rio Jordão. Ainda se fosse Sabana e Farfar, que eram rios com águas claras, agora o Rio Jordão é um rio de águas sujas. Mas ele induz ao erro. Isto é que eu quero que você acorde, amado. Aqui neste ministério nós induzimos a verdade. Existem ministérios que induzem o erro. E aí as pessoas ficam descontroladas da vida. Estão debaixo do espírito de mentira e não sabem como se safar disso. Não sabem como sair. Estão presos. Ah, não, mas na nossa igreja nós exigimos sacrifícios. Aqui a fé é com sacrifício. Mas a Bíblia diz que não é por obras, se for por graça, não é por obras, se for por obras já não é graça. Não, mas isso é lá para a desgraça lá da graça do Miguel Ângelo. Aqui não, aqui é sacrifício. Deixe-nos em paz, nós gostamos do sacrifício. Isso é igreja? Isso é salvação? Isso é vida de fé? O que é isso? Então, quando se descarta a sã doutrina, a santidade é zombada, o pecado é celebrado, pessoas são seduzidas, não têm convicções espirituais. Amado, um dos pontos que o diabo tem dominado é com a questão da salvação. Ele diz, não fostes vós, fui eu, estavas mortos em pecados e delitos, eu vos dei vida, por um único sacrifício aperfeiçoei para sempre. Pelo meu sangue vocês obtiveram eterna redenção, eu vos salvei completamente. Então Jesus diz uma série de dezenas de versículos bíblicos dizendo que é Ele que faz a salvação. Aí vem a igreja e diz, não é isso. Isso aí não, isso é o português lá que cria. Nós aqui, batismo, depois tem que fazer sacrifício, depois tem que peso, fardo. Pedro disse, olha, eles não levantam nem com o dedo, quanto mais nós termos que carregar fardo. Eu não fui salvo para ser um escravo do pastor, amado. Eu não fui salvo para ser escravo de uma igreja. Eu fui salvo para ter uma igreja que me acolhesse, que me amasse, que me protegesse, que orasse por mim, cuidasse de mim, da minha família, das minhas emoções, da minha saúde, dos meus recursos. Ter um pastor que pastoreia a minha alma com credibilidade, que eu acredito nele, ponto final. É para isso que existe a igreja. E depois a igreja cumpre o seu plano de evangelização. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o corpo. Diz, foge da impureza. Tem impureza na igreja? Eu não estou. Eu quero ser salvo, amado. Eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. Eu fujo da impureza. Por que eu não vou mais a debates? Porque, amado, debate se tornou uma agressividade para tudo. Não, nós vamos ter milhares de pessoas ouvindo, 2 pastores brigando. Eu não vou, não estou nessa, eu quero ser salvo. Eu quero viver a eternidade. Eu quero o dia que o Senhor disser, Miguel, pronto para a libação, acabou a sua vida. Eu quero ter a certeza que você é recebido por Abraão, dizendo, servo bom e fiel, entra, você foi bom, foi fiel, você deu a sua vida. Claro que eu não sou perfeito na carne, mas se dissesse eu estaria mentindo. Eu também tenho defeito, também tenho lutas existenciais, eu passo por torturas espirituais tremendas e emocionais. Sou humano como você. Mas eu procuro ensinar a Bíblia. 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz assim, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer de um dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. É isso que Deus quer. Deus não está preocupado, qual é a cor do teu cabelo, por que você pintou, o tamanho da tua saia, se você usa sapato alto, não usa sapato alto, se cortou a unha, não cortou a unha, se fez depilação, não fez depilação. Você acha que Deus está importando-se com o exterior do homem? Ele não olha o exterior, ele olha o coração. 1 Timóteo 2,23 diz assim, repela as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Repele as questões insensatas e absurdas. Repele. Absurdo. Há coisas que são absurdas, amado. Botar uma família para jejuar 1 semana, 2 semanas,
fazerem vigílias 3, 4 noites, o organismo não aguenta isso, não foi para isso que nós fomos chamados. Isso é absurdo, questões insensatas e absurdas. Ele disse, repele. 1 Coríntios 10, 14, disse, portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Versículo 19, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Ele disse, antes digo que as coisas que ele sacrifica é demônios, que as sacrifica e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados a demônios. Deus disse, eu não quero que você tenha em sua casa um ídolo, uma imagem, um santinho, um rosário, uma fotografia do preto velho, um charuto, daqueles que em Londres custam 3 mil, 4 mil dólares. Eu não quero isso na tua casa. Eu não quero fitinhas de Aparecida na tua casa, fitinhas do Bonfim na tua casa. Você não tem que acender vela de 7 dias, eu sou a tua luz. Você não tem que andar com uma guia no pescoço, eu sou o teu guia. Você não tem que ter medo dos homens, que eu sou o teu juiz, eu sou o teu advogado, amado. Essa aqui é a verdade de Deus. Essa aqui é a verdade de Deus. Versículo 21 diz, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Eu não posso aceitar a graça, mas aceitar a lei. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor, da mesa dos demônios. Eu não posso ter nada na minha vida, na minha casa, na minha família, que dê um espaço, uma brecha de eu dizer, Satanás, você é dono da minha casa, pode fazer o que quiser. Eu vou lhe dizer, mas nós ensinamos as pessoas, porque há pessoas que andam 5, 10, 15, 20 anos na obra de Deus, não tiveram uma única mudança, nunca foram salvos. A Bíblia diz que o Espírito Santo entra na nossa vida, pelo poder da palavra, que a palavra lava, e ele nos regenera. É impossível uma pessoa ser salva 5, 10, 15 anos depois ainda ter um temperamento forte. Amado, cuidado com esse irmão, com essa mulher, tem um temperamento forte. Ela diz que tem um calo nesse dedo pequenininho lá. Ai de quem pisar no meu calo. Eu tenho um temperamento forte. Eu digo, poxa, vem aqui para frente um pouquinho. Ninguém manda em mim. Eu imagino o marido em casa, né? Baixa a bola direitinho, senão toma ali uma chapadona. Então, não, porque eu tenho um temperamento forte. Amado, eu também tinha uma língua que dizia palavrão, eu também tinha as obscenidades que qualquer homem tem na cabeça, e eu, desde lá de trás, de 47, 50 anos atrás, eu disse, Senhor, eu quero ter uma língua santa, eu quero ter uma mente pura, eu quero ser um homem de Deus que viva a palavra do Senhor. Pastor, o senhor não tem nenhuma fraqueza? Tem um monte, mas eu luto com... Sabe, quando eu descobri as minhas fraquezas, os meus defeitos, eu fui liberto. A maior libertação é quando você descobre as tuas fraquezas, os teus defeitos, os teus erros. Eu fui liberto, porque depois eu passei a dizer, isto é erro, isto não serve, Deus não quer isto para mim. Eu combati o bom combate. A maior libertação que você pode ter não é de um Zé Pilinda que fica suando no teu ouvido. É quando você olha para você e assim, eu reconheço que eu sou uma mulher temperamental, gosto de uma briga. Se me encarar, eu encaro também, eu paro o carro, eu avanço, eu tiro o motorista dentro do carro, do ônibus, do BRT, eu avanço, amado, eu me recordo, tem tempo ainda? Tem. Eu me recordo, eu não gosto de reunião de condomínio, não gosto. Eu fui a uma reunião há 47 anos atrás. Eu vivia na Ilha do Governador, era pastor na Ilha do Governador, o prédio tinha terminado, tinha um senhor, era militar, que assumiu o síndico, né? Ele era o síndico, cuidar do condomínio e tal, e ele marcou uma reunião, e não tinha nem móveis, era um caixote, todo mundo sentou com uma cadeirinha à volta do caixote, era um prédio pequeno, ia ter uns 15 moradores, ou 18 moradores, e às tantas, amados, se levanta uma senhora, que nós não sabíamos, mas era lá do Pata Rachada, e a senhora se levanta e começa a dizer que este homem estava roubando. Esse homem rapa de uma pistola, bate no caixote, eu resolvo as minhas coisas a tiro. A mulher pegou a bolsa, abriu, também tirou uma arma e disse, eu também resolvo a tiro. E eu disse, gente, eu vou acabar o ministério agora, eu vou dar no pega, fuja disso aqui. Eu disse, dá licença, meu amado, eu volto amanhã. Poxa, eu não...
Quando a senhora puxou uma arma, eu disse, meu Deus, isso não é uma reunião de condomínio. Isso é uma reunião dos exércitos, pá. Nunca mais. No meu condomínio, manda um convite bonito, bem feito, por inteligência artificial, eu não vou. Porque eu sei que tem bafafá, que tem problema, tem uma pessoa que concorda, outra não concorda. Não quero isso, eu quero paz. Na minha idade não mais há tempo para eu discutir questões. Porque tem um cachorro que fez pipi. Pois a madame, mas meu cachorro faz pipi, mas o cachorro é importado da Alemanha. É pastor alemão. Pastor sou eu, pô. Não é cachorro, é pastor, meu amado. Porque o gato fez, não sei quem fez, porque o vizinho fez. Mas eu vou agora. Outro dia meu vizinho mandou pintar a casa, meu carro ficou cheio de tinta branca. Eu disse, eu vou lá discutir com o vizinho, vou mandar lavar o carro e acabou. Se eu vou discutir com o vizinho, o senhor pintou a casa, sujou o meu carro, ele vai dizer, pastor, só podia ser pastor. Aceita o carro sujo, fique quieto. Estou falando de quê? Então, não se pode manipular a fé cristã. A maioria que manipula a fé cristã, amado, tem que ter este alerta da igreja, porque você vai para casa, você liga as mídias sociais, irmãos da igreja tem esse falso costume errado, andar de igreja, abro todas as mídias, vai na igreja tal, procura. Amado, você vai procurar o que nunca achará fora da graça de Deus. Nunca achará. Então, pastor, e o culto com estímulos sensoriais? E o culto com pressão de respostas imediatas? E o culto que faz dependência do líder? Você já viu agora os novos líderes? Eles vêm com os casacões compridos, cabelo cheio de gomex e tal. Ele chega... e dá a mão esquerda a beijar, né? Quem faz isso são os árabes, né? Dá a mão esquerda a beijar e tal. E os diáconos se curvam e aplaudem, sabe? Isso faz bem. Isso nada é de Deus. Nada é de Deus. Isso aprisiona. Em Gálatas 5:1 diz isto: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Diga, eu sou livre. Sou livre, o meu coração é livre, não tenho nenhuma amarra, não tenho medo de nada, não tenho medo de ninguém, nem das pessoas que acham que eu tenho medo delas, não tenho, amado. Eu tenho paz. Eu sei que eu passo por tribulações, por lutas, por problemas, mas eu tenho paz no meu coração. Deus é por mim, quem será contra mim, amado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nosso ministério tem uma orientação saudável. Aqui o senhor pode vir, a senhora, trazer os seus filhos, seus netos, as suas gerações, uma palavra central, uma palavra clara, explicada, música que acompanha a doutrina, ambiente de paz. Aqui não há transe. Eu não estou aqui recebendo um negócio, dormido. Não teremos dormido. Não tem isso aqui no nosso ministério. Não tem um teclado que vibra, neurocientista, não sei o que, dentro da mente, que a pessoa ouve 1, 2, 10, 20 repetidas, até a mente já começa, sabe, já não é mais a mente racional, já sai irracional. Não temos isto aqui. Nós temos uma mensagem que produz maturidade, liberdade, cura, frutos permanentes. Amado, o que eu mais gosto, a frase que eu mais gosto, sentido de vida. Sentido de vida. Eu sei por que eu existo, eu sei o que Deus quer com a minha vida, eu sei o que eu posso melhorar, o que a palavra me ensina. Amado, sentido de vida. Produz maturidade da nossa igreja. Aqui eu tenho muitos testemunhos, o pastor Rob grava, os irmãos no domingo, pessoas chegaram aqui, como é que era a sua vida antes da Cristo viver? Eu gostava, bebia, farra, droga, não sei o quê. E depois da Cristo viver? Não, mudou a minha vida, agora eu sou feliz, aí a esposa está do lado, somos felizes agora. Mas como é que era a vida da senhora? Não, estava tudo desregulado, tudo não sei o quê, sabe? Tivemos pessoas, testemunhos, que eu me arrepiei quando eu vi os testemunhos. Gente, quem diria que esta pessoa passou por esse abalo sísmico na sua vida? E hoje está centrado, canta, louva, se curva, bate palmas. Pessoas que vieram do outro lado, amado. Do outro lado. Então, o reino de Deus
precisa de truques, não precisa de técnicas ocultas, de estímulos artificiais. Um culto não pode desligar a consciência. Um culto não pode hipnotizar. Um culto não pode anular o discernimento de espíritos. Um culto não pode manipular as pessoas. 1 Coríntios 14, 32 diz isso. Os espíritos de profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Eu não posso dizer, o Espírito Santo está falando, ir ali bater com a cabeça na parede, depois me joga numa coluna, depois suba agarrado a uma coluna. Amado, isso não existe. Isso é todo o anticristo que eu estou te falando desde domingo, é o sinal da besta na mão e na testa, conforme disse Deuteronômio. 1 de Pedro 2, 1 e 2 diz assim, 2 de Pedro, assim como no meio do povo de Deus surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais, falsos, introduzirão dissimuladamente, pouco a pouco, passito a passito, passito a passito, dissimuladamente, heresias o quê? Até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Versículo número 2, muitos seguirão as suas práticas libertinas. O senhor imaginou seguir uma prática libertina? Chefe de família, dona de casa, com seus filhos, seguindo práticas libertinas. E por causa das práticas libertinas, e por causa desses ministérios, é infamado o caminho da verdade. O caminho da verdade. Quando vem alguém dizer verdade, o que é que eles dizem? Falso profeta. Está infamado o caminho da verdade. Eles dissimuladamente, um pouco, botam um pouquinho de música com um transe espiritual e tal, no teclado, e um pouco da mensagem, fala de progressismo, fala de isto, vai introduzindo por ideologia de gênero, sabe, casamento do mesmo sexo, um pouquinho, pouquito a pouquito, passito, 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 passito. Então a pessoa vai dizer, pois é verdade, qual é o mal, qual é o problema? Deus é amor, ele acredita, foi ele que criou os amores, então qualquer amor é amor. Não, qualquer amor não, amor é amor quando é um homem e uma mulher, senão não é amor. Vamos caminhando para os 3 minutos finais. Introduzirão secretamente, dissimuladamente, heresias destruidoras, nega o soberano. Então eu vou lhe dizer, amado, ouça o seu apóstolo, o seu profeta da sua vida. Não aceita os valores da besta. O que Pedro disse em 1 de Pedro 5,8? Sede sóbrios, sede vigilantes. Sóbrio e vigilante. Diabo, vosso adversário. Então nós temos um adversário que não pode entrar na nossa vida, não pode roubar a salvação, não tira nada da minha mente, não conhece os meus pensamentos, porque o único que é onisciente, onipresente e onipotente é Jesus, mas ele anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O IBGE, Instituto de Pesquisas do Brasil, diz, mais de 16 milhões de pessoas disseram, eu já fui crente, já estive numa igreja, já fui dizimista, já fui batizado nas águas 10 vezes e tal, e agora estou desviado. Milhares e milhares de pessoas desigrejadas. Não aceito mais igreja, não quero mais pastor. Que Bíblia, é ultrapassada. Imagina se eu vou para cantar corinho na igreja, e depois vou diante do altar. Não tem nada. Não quero. Desigrejado. Quem é que desigrejou tanta gente na pandemia? Foi o diabo. Quem é que fez com que as pessoas não amassem mais a comunhão dos santos? Foi o diabo, foi a besta. Foi aos poucos, não foi uma coisa que veio com um alarme, um grito, no meio da TV principal do Brasil, não. Pouco a pouco foi se introduzindo uma mensagem aqui, outra lá, um hino assim, um hino de lá e tal. E às tantas, quando as pessoas acordaram, já estavam desigrejadas, lutando contra Deus, lutando contra a igreja, dando desculpas farrapadas. Sabe, é um pricocó terrível. E eu disse há pouco, com muito respeito, amado, e muita gratidão, eu louvo muito a Deus pelas centenas e centenas de pessoas que Deus colocou no nosso ministério. Pessoas que ouvem um pastor, ouvem os seus bispos, ouvem a verdade, se tornaram fiéis ao Senhor,
vivem a sabedoria da palavra? Vivem a sabedoria da palavra? O estado de um culto, você veja a sobriedade, o alerta mental que a igreja está. Não há ninguém ressonando com a boca aberta. Há um estado de alerta, vigilante. Isso tudo eu te ensino, os bispos te ensinam aqui na igreja. Você sabe, eu tenho que ter domínio próprio no meu temperamento. Você sabe que o fruto do Espírito é o amor, é a bondade, é a misericórdia, é a compaixão, é a fidelidade. Eu tenho que viver isto ou não sou salvo. A esposa torna-se uma esposa maravilhosa. Não recusa a vida conjugal ao seu marido. Casamento sem vida conjugal já acabou há 300 milhões de anos. Antes de nascer a terra, ser criada a terra, já tinha desaparecido. Então nós ensinamos as famílias a serem felizes, sóbrias, alertas, porque o diabo anda ao derredor. O que ele anda tentando fazer? Encontrar uma fraqueza, intimidar, gerar medo, engano, desviar a pessoa de Deus. Ele quer devorar, ele quer destruir a vida espiritual, afastar você de Deus, levar você ao pecado. Pastor, e como é que eu faço para eu ser livre e não ter esses apelos? Eu termino com Tiago 4,7. Sujeitáveis a Deus. Você está entendendo, senhor? Sujeita-te ao Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Depois ele diz, resistir ao diabo. Quando você vem ao culto, você está resistindo ao diabo. O diabo fez tudo, pintou tudo e bordou tudo para você não estar aqui esta noite. O diabo fez tudo para que eu não gravasse as televisões e os programas para o mundo inteiro. Fez tudo o que era possível. É chuva, é pneu que esvazia, é a lâmpada do carro que queimou. Amado, fez tudo. Eu estou aqui, eu cumpri a minha missão e eu acredito em Deus de todo o meu coração. Eu acredito. Então, quando você está na igreja com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, olha, a maior herança que você pode deixar não é uma casa. É o cristianismo, é o teu testemunho. Vem um fofoqueiro, eu te rechaço, fofoqueiro, não tem parte comigo. Vem uma pessoa que vem trazer um recado, você diz, eu vou levar você aos bispos da igreja, para ver se você vai continuar com esse papo. Isto é uma família. Pastor, em todas as famílias tem problema. Em todas as famílias há problema. Todas, não há uma família assim, nós somos o símbolo da perfeição. Sempre tem alguma, sabe, uma coisa, todas as famílias. Nem todo dia, porque nós somos perfeitos. Pastor, mas eu não tenho que ser forte sempre? Não. Quem te disse que você tem que ser forte sempre? Ninguém te disse isso. Eu tenho que ser sempre um leão, todos os dias tenho que matar um leão, matar um urso. Não, tem dia que você fica um pouco mais na cama e não mata ninguém. Quem te disse que você tem que ser forte todos os dias? Te enganou. Eu não sou forte todos os dias. Tem dias, amado. Não sei se é da idade, do que é, mas tem dias assim, hoje eu não vou à igreja. Vou ligar para as minhas filhas, você resolve, papai não vai hoje à igreja. Aí está começando a chegar, não, eu estou cansado, eu também tenho problema, também sou gente, também tenho cartão para pagar no final do mês, a conta da água, da luz. Todo dia quando eu abro a minha caixinha, tem lá um negócio para eu pagar. Ninguém põe um folheto de evangelização, como nós temos aqui na igreja, dizer assim, seja feliz, seja saudável, ninguém, todo dia é água, é a luz, é o padeiro. Próximo do Natal eu recebi um bolo assim de envelopinho. Todo mundo dizia, não se esqueça do carteiro, não se esqueça do lixeiro, não se esqueça. Eu disse, o que eu vou fazer agora? Vou trabalhar o mês todo para não me esquecer das pessoas. Então, tranquilidade, paz. Estamos no caminho certo. Estamos com Jesus. E um dia estaremos com Ele, se Ele não voltar antes. Em nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar a Deus.
Senhor Jesus Cristo, que bênção podermos estar aqui neste dia. Que bênção podermos ter passado esse tempinho juntos. Que bênção, Deus. Meu coração está tão feliz. Que bênção. Nós vamos voltar agora às nossas casas. Vamos voltar em paz. E vamos voltar com a certeza que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações, a nossa mente em Cristo Jesus. Que cada um saia daqui esta noite guardado pela paz de Deus, fortalecido pela fé, cheio da presença do Senhor. Nós vamos em paz, com a certeza da bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Vamos chegar a casa, ter uma noite de descanso, uma noite reparadora. Vamos acordar amanhã de manhã com uma esperança renovada, com sonhos grandes. Vamos enfrentar a chuva, ou o rio, ou o vento com ímpeto, com a certeza que a nossa casa não cairá, porque ela foi construída sobre a rocha. Sobre a rocha. Senhor, eu sei que esta noite há algo de sobrenatural, que eu estou dizendo que é um milagre, aconteceu nas nossas vidas. Eis que tudo se faz novo. Saiu à luz esta noite algo grandioso para a tua vida. Receba, tome posse, creia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a igreja diga comigo: amém, amém e amém. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Vamos ficar de pé. Eu vou dar a bênção final. Quem puder ficar mais um minuto ou dois, nós vamos cantar um corinho pequeno, não grande, para nós não sairmos tarde daqui. Levante as suas mãos para os céus. Diga: Jesus, meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, mediador, propiciação dos meus pecados. O Jesus que me justificou, que me libertou, que me curou, que me transformou e que me selou. Ao teu nome toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações se manifestem eternamente em tua vida. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Glória a Deus.